Olá, seja bem-vindo à quinta aula do curso Anticapacitismo e Inclusão. Nesta aula, vamos visitar algumas políticas que, em forma de lei, auxiliaram na construção de ideias de inclusão no Brasil. Para começarmos essa discussão, é importante dizer que as normativas que introduzem nosso alinhamento social ao paradigma da inclusão têm como base os ideais fundamentais dos direitos humanos, representando uma evolução significativa na busca por uma sociedade mais justa e igualitária. Os direitos humanos estabelecem os princípios essenciais de dignidade, liberdade e igualdade para todos os indivíduos, independentemente de suas características ou condições. Ao adotar o paradigma da inclusão, reconhecemos que trata-se de uma transformação estrutural e cultural. A inclusão no contexto dos direitos humanos implica em uma abordagem que visa eliminar padrões excludentes na sociedade, o que exige mudanças profundas nas atitudes e mentalidades. Isso porque passamos a reconhecer que os direitos não podem ser plenamente alcançados em uma sociedade que perpetua a exclusão e a discriminação. A inclusão torna-se aqui uma lente poderosa através da qual os direitos humanos são aplicados, exigindo ações concretas para superar desigualdades históricas e estruturais em diferentes dimensões de nossa sociedade, de modo que cada indivíduo seja valorizado e tenha a oportunidade de exercer plenamente seus direitos e sua dignidade humana. A educação inclusiva, a acessibilidade e inclusão, ela tem total relação com os direitos humanos, porque os direitos humanos compreendem que cada pessoa tem valor em si, então ela tem o seu valor próprio em si, independente das suas características e condições. E é papel do Estado, da família, da sociedade, garantir que esses direitos individuais e coletivos sejam exercidos. Então, quando a gente fala da total relação, como por exemplo, o direito de ir e vir, que é de toda e qualquer pessoa, ele é um direito que nós temos e que muitas vezes as pessoas não fazem relação com a pessoa com deficiência. Então, o direito humano, quando eu não permito esses direitos e não equiparo a oportunidade para pessoas com deficiência, eu estou, de fato, ferindo um direito humano desta pessoa. Porque quando a gente fala que ela não pode ser discriminada por uma condição de direito humano, né, que ela tem todos os direitos como as demais pessoas e não pode ser discriminada por uma condição de credo, de religião, de uma deficiência, é, portanto, papel da acessibilidade e da inclusão, do Estado, da família, prover condições para que esse direito seja plenamente exercido. Então, eu brinco, né? Acessibilidade, inclusão e direitos humanos são indissociáveis. A gente precisa desses conceitos entrelaçados para que a pessoa possa ter, de fato, o seu direito garantido. A inclusão da pessoa com deficiência é um princípio fundamental amparado pela Constituição Federal do Brasil, de 1988. O artigo 205, por exemplo, estabelece que a educação é um direito de todos e um dever do Estado, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. Já o artigo 206 enfatiza a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, sem qualquer forma de discriminação. Esse princípio busca garantir que a educação seja um direito universal, acessível a todas as pessoas e que promova a inclusão e a igualdade de oportunidades. Além disso, o artigo 208, ao determinar o atendimento educacional especializado, reconhece a necessidade de adaptações e recursos adequados para garantir a inclusão efetiva das pessoas com deficiência. Esses dispositivos constitucionais destacam a importância da inclusão da pessoa com deficiência em todas as esferas da vida, com ênfase na educação. A partir desses artigos constitucionais, passa a ser essencial que o Estado, a sociedade e as instituições educacionais
promovam políticas e práticas inclusivas, garantindo o pleno acesso à permanência e ao sucesso educacional das pessoas com deficiência. Isso implica na oferta de recursos e suportes necessários na capacitação de profissionais da educação e na adaptação dos ambientes. Em 1989, a Lei 7.853 dispõe especificamente sobre o apoio às pessoas com deficiência e sua integração social. É essa lei que torna crime punível com reclusão o ato de recusar a matrícula ou cobrar valores adicionais de alunos com deficiência em qualquer estabelecimento de ensino. Seu componente mais importante diz respeito à educação especial, que deve ser integrada ao sistema educacional como uma modalidade educativa, garantindo o acesso e a participação plena das pessoas com deficiência no processo de aprendizagem. Isso implica na oferta de recursos, suportes e adaptações necessárias para atender às necessidades específicas de cada aluno. Em 1990, a Lei 8.069 instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, entre outros pontos importantes. Esse marco da legislação brasileira reforça o atendimento especializado na rede regular de ensino para crianças com deficiência. Já em 1994, foi implementada a Política Nacional de Educação Especial. Ela trouxe uma mudança ao estabelecer princípios e diretrizes que orientam a promoção de uma educação inclusiva e de qualidade. Mas, apesar de buscar superar práticas de segregação, essa política nacional também mantinha uma herança excludente. E isso porque, em seu texto, condicionava a participação de estudantes com deficiência em classes regulares apenas aqueles que aprendessem no mesmo ritmo que alunos típicos. Essa visão já foi revista e completamente superada. Apesar dessa questão, a Política Nacional de Educação Especial de 1994 também destacou aspectos fundamentais até o dia de hoje, como a importância da formação de professores e profissionais da educação, visando o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas e o apoio adequado aos estudantes com deficiência. Mesmo superados alguns aspectos ainda excludentes de normativas e políticas educacionais, vale ressaltar que a figura do professor também é um dos elementos centrais para a garantia de processos educativos mais inclusivos. Para o professor, a questão da necessidade da compreensão da educação inclusiva, nós já temos muito progresso, tem um progresso muito grande, mas tem muito ainda a se conquistar, porque os professores ainda têm o preconceito. E o que assusta muitas vezes nós professores é que eu não vou conseguir ensinar ele. Porque nós professores muitas vezes nos prendemos à deficiência da criança, à deficiência da pessoa, mas nós esquecemos da potencialidade. Todos têm um potencial. Então, nessa questão da formação de professores, às vezes o professor ele se preocupa demais com a deficiência e esquece que a criança ela tem capacidade de aprendizagem da forma dela e nenhum é igual ao outro. Ao longo de toda a década de 90 e início dos anos 2000, diversos documentos apresentaram orientações quanto ao processo de inclusão que estava se estabelecendo na educação. As normativas foram, aos poucos, atualizadas em direção a um paradigma mais inclusivo. É importante que a gente possa conhecer um pouco desse processo para compreendermos como o debate público, a ciência e as normativas mudaram o cenário da educação no país. Na próxima aula, vamos conhecer mais alguns desses documentos regulatórios. Até lá!